Sejam bem-vindos ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e essa já é a nossa 10ª aula do nosso curso de Física 4. Hoje a gente começa a falar sobre difração, a gente está no capítulo 36 do Halliday. Eu vou tentar nesse vídeo começar e terminar esse capítulo 36, mas pode ser que aconteça igual aconteceu com interferência, que eu comecei a vir no meio do vídeo que estava muito longo e quebrei em dois vídeos. Mas eu vou tentar fazer um vídeo só aqui sobre difração, que é o capítulo 36, que é o último capítulo de ótica desse livro do Halliday, volume 4. Capítulo 37 já é relatividade, daí é física moderna, que são as coisas que eu imagino que te interessam mais, né? Física moderna é muito mais legal de aprender, se bem que ótica também é bem legal de aprender. Mas antes de a gente avançar, vamos focar primeiro aqui no capítulo 36, vamos entender o que é estado de difração, que provavelmente é um assunto que você não chegou a ver no ensino médio. Todos os outros efeitos, talvez interferência também não, mas reflexão e refração talvez você tenha já visto na escola, mas difração eu acho que não faz parte do currículo escolar, então talvez seja a primeira vez que você vai ver difração. Mas vamos tentar contextualizar primeiro. A gente estudou até agora, a gente está vendo ótica desde o capítulo 33 e a gente estudou 4 fenômenos ópticos diferentes. Estudamos 4 fenômenos, 4 contando com a difração, já estou adiantando aqui, tá? 4 fenômenos. Vamos relembrar, o que a gente viu? Fenômenos. Que daí eu vou falando e aí às vezes eu escrevo errado, aí vocês me corrijam aí se eu estiver escrevendo errado. Então a gente estudou 4 fenômenos. Quais fenômenos são esses? 2 deles a gente viu lá no capítulo 33, se eu não me engano, a gente começou, né, a ver eles. A gente viu a reflexão. Aí a gente estudou espelhos planos, aí espelhos esféricos, formação de imagens. E aí depois a gente foi para a refração, que acontece quando a luz passa de um meio com índice de refração para outro meio com outro índice de refração. Aí tinha a lei de Snell, lembra a lei de Snell? N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. A gente viu lentes. E o que mais que a gente viu? Que é a forma refração por interfaces esféricas, e aí a gente viu esses dois fenômenos. Esses 2 fenômenos a gente não se importava com o caráter ondulatório da luz, a gente tratava a luz como se fossem feixes, raios, como se fosse um laserzinho, né? E aí a gente chama isso aqui de óptica, isso aqui está dentro da óptica geométrica, né, que a gente chama geométrica. Aí no capítulo 35, já está disponível no canal, se você não assistiu, te interessa, está lá, é só você assistir. Já no capítulo 35 a gente começa a se preocupar com o caráter ondulatório da luz. Agora não, a luz não é mais raio. E aí a gente viu interferência. E hoje, na aula de hoje, a gente vai ver um 4º fenômeno que se chama difração. E aqui já não é mais óptica geométrica. Óptica geométrica não se preocupa com o caráter ondulatório da luz, agora sim. Aí se quiser tentar classificar esses fenômenos, eles estão dentro do que a gente chama de óptica física. Então, óptica geométrica, a gente não tem o caráter ondulatório, mas já óptica física sim. Em vez de eu tentar escrever para vocês o que é difração, vamos tentar ver ela na prática, né? Porque difração é um fenômeno que ocorre com ondas, não necessariamente só com a luz. Na verdade, não só com a luz, né? Não necessariamente. Não acontece só com a luz. Ocorre com qualquer tipo de onda. Então a gente consegue ver mesmo no dia a dia utilizando onda de água, que é o nosso primeiro vídeo aqui, o primeiro e o segundo. Olha aqui no primeiro vídeo. Aqui tem uma piscina de ondas, que se chama. Opa. E aí aqui desse lado, ó, tem as ondinhas planas, que é só uma haste que fica batendo na água e fazendo a onda plana. E aqui tem uma aberturinha. E aí quando passa pela aberturinha, qual que é o fenômeno que você tem que perceber aqui, ó? Que faz essa esfera aqui, tá vendo aqui? Deixa de ser uma onda plana na linha reta e agora a onda está indo em todas as direções, formando um círculozinho. Tá vendo isso, ó? Não é? Esse fenômeno aqui a gente chama de difração. Percebe que não faz sentido a gente falar disso se a gente não considerar o caráter ondulatório das ondas, né? Então a gente tem aqui onda plana, vem e atravessa aqui um buraquinho e aí ela se espalha em várias direções. Um segundo vídeo sobre isso também, ó, uma onda da praia, vou explicar antes de dar o play aqui. A gente tem uma onda numa praia e aí ela vai vir a onda e quem está fazendo o buraquinho dessa vez,
Esse buraquinho aqui é uma barreira? Como é que chama? É uma fenda, né? Fenda que a gente gosta de chamar. Essa fenda, aí eu quero que vocês reparem, esse aqui é um pouco mais difícil de ver, porque é na natureza, então não é ambiente controlado, mas o fenômeno é exatamente o mesmo. Repara pra gente aqui como que vai acontecer, o que vai acontecer com a onda, né? Vem a onda, você consegue reparar que ela faz aquele círculozinho, aqui é um pouco mais difícil de ver. Mas ó, você consegue ver que ela tá vindo pra cá, ó, não tá vendo? Em vez de ela vir em linha reta, ela forma esse círculozinho. Acho que agora vai dar pra ver melhor. Olha aí, ó. Tá vendo que ela espalhou? E fez esse círculozinho. Esse fenômeno a gente chama do quê? De difração. Ah, não consegui ver ainda, Douglas. Então aqui por último, agora se não conseguir, não consegue mais. É um appletzinho. O que é um applet? É um simulador. Um simuladorzinho aqui que mostra pra gente que a gente deveria ver, tá? Então tem uma barreira, deixa eu trocar pra cá. Vem a onda plana, mais pra cá. Vem a onda plana e aí quando ela passa, ó, ela se espalha em várias direções. E o que a gente vai ver nessa aula é que... Cadê esse aqui não muda? Ela vai se espalhar, a maneira com que ela vai se espalhar vai depender da relação entre o comprimento de onda e essa abertura aqui, ó. Se eu pego uma abertura maior, ela vai meio que em linha reta aqui, ó, né? Como se não existisse esse fenômeno de difração. Mas se a abertura é pequenininha, aí ela já se espalha de um jeito bem mais... o efeito da difração aparece muito mais, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer com a difração, inclusive medir o fio do cabelo de uma pessoa utilizando a difração. Então eu vou colocar para vocês aqui na edição um videozinho que eu fiz, que ele tem 30 segundos, então não se preocupem. É um videozinho que eu fiz 30 segundos mostrando como que você consegue medir a espessura do fio de cabelo utilizando a difração. E aí lá para frente a gente vai fazer esse exercício e vou mostrar para vocês o cálculo em si, tá? Aqui esse videozinho é só uma aproximação, que é um videozinho de TikTok, né, de 30 segundos. E aí eu explico mais ou menos como que acontece esse efeito aí para medir o fio de cabelo. Na verdade, só explico como que você pode medir o fio de cabelo e aí a gente vai aplicar a difração para isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Como medir a espessura do seu fio de cabelo? Você vai precisar de um fio de cabelo, de um laser vermelho e de uma régua. Aí você tem que ficar a 1 metro da parede e mirar o laser no fio de cabelo. Quando você fizer isso, vai aparecer na parede uma figura que a gente chama de padrão de difração. Agora tudo que você tem que fazer é medir a distância entre esse ponto mais claro e o primeiro ponto escuro que não tem luz. No meu caso aqui deu 7 milímetros, deixa a medida em milímetros mesmo. Agora é só jogar na calculadora 0,65 dividido pelaquela distância que você mediu. No meu caso deu aproximadamente 0,093 milímetros. E o seu cabelo é mais fino ou mais grosso? Tá, beleza, esse era um vídeo meio antigo, aí vocês podem ver que o microfone tá ruim, tá zoado o vídeo, mas tinha uma época que eu gravava esses vídeos aí de divulgação científica, mas não fez muito sucesso, né? Imagina por quê, porque a qualidade tava horrível, não é isso? E aí também tinha que postar no TikTok, e o TikTok ele é meio complicado, porque você tem que parecer que tá acabando o mundo em cada vídeo para chamar a atenção da galera, é uma chatice, é muita complicação. Aquele vídeo deve ter demorado umas 5 horas para fazer ele, só para vocês terem uma ideia, um vídeo de 30 segundos total, né? Mas beleza, algumas aplicações da difração, além de medir a espessura do fio de cabelo, as aplicações diretas e que a gente vai ver nessa aula aqui, uma das que eu acho mais interessante é que ela limita a resolução dos microscópios e telescópios. A resolução. A gente vai ver o que é resolução, tá? Não se preocupe se você não sabe o que quer dizer. Dos microscópios e telescópios. Para mim essa parte mais interessante, a gente vai ter uma sessão inteira sobre isso daqui a pouco, porque eu trabalhei bastante com microscopia eletrônica, né? Então para mim isso aqui interessa pra caramba. A outra aplicação é a transmissão de sinais. Por exemplo, se a gente conecta a nossa televisão na televisão aberta, né? Essa informação ela tem que vir com uma onda eletromagnética lá da antena da emissora de TV. Mas vamos pensar assim, se eu tiver um prédio, né? Tem um prédio entre a antena e as casas. Será que quem está atrás não consegue receber sinal? O sinal é bloqueado
por esse prédio, a gente vai ver que não, porque tem o fenômeno de difração. Então, quando passa perto do prédio, o que acontece? O sinal ele se curva e acaba pegando as pessoas que estão atrás do prédio. Quem está exatamente atrás, bem pertinho, provavelmente não, mas se você está um pouquinho mais adiante, você já consegue pegar esse sinal. Então, quando você vai fazer transmissões de sinais de televisão, de rádio, o fator da difração acaba ajudando aqui, que o sinal acaba espalhando. Outro exemplo, na acústica, a mesma coisa. Se a gente for tentar estudar como que o som se propaga em um ambiente, a gente tem que levar em consideração o fenômeno de reflexão, a absorção né, a absorção nas paredes para não dar reverberação e a difração também, porque se a gente tiver barreiras no meio do caminho, a gente tem que saber para onde que vai esse som. Um pouco mais aplicado aqui para a área de materiais, a parte de cristalografia, a gente usa difração, a gente usa difração para identificar a estrutura atômica dos materiais, dos cristais. Então, se você tem um cristal e você quer saber a posição dos átomos, você consegue utilizar a difração de raio-x, por exemplo, e aí você descobre aonde, né, como estão organizados esses átomos. Então, é uma maneira de você conseguir enxergar, entre aspas, aí, dentro do dentro do cristal, para saber qual que é a posição desses átomos. Extremamente interessante. A gente vai ver, vai ter uma passagem super rápida sobre isso. Vou mencionar para vocês, vou mostrar para vocês como isso funciona. Ah, mas eu quero escrever aqui o que é difração em si. Então vamos lá, difração. Se você quiser anotar em algum lugar, mas é aquele fenômeno que eu mostrei para vocês. E aí eu tentei resumir aqui uma frase aqui, ó, que é uma frase meio besta. Então, se a onda encontrou a barreira, ou abertura, opa, já tampei aqui. Onda encontrou barreira ou abertura, o que ela faz? Ela se espalha. E aí a pergunta... Ah, só antes disso eu lembrei. Eu estava procurando uma frase e aí eu perguntei para o ChatGPT para ele me bolar uma frase aqui. Aí foi votado lá no Instagram e o pessoal do Instagram falou que gostou. A frase que o ChatGPT criou é o seguinte: onda encontra barreira, não se desespera, simplesmente se espalha e se altera. Eu não gostei, mas o pessoal do Instagram falou que valia a pena eu colocar nesse vídeo aqui para você tentar memorizar o que é difração. Mas na época que eu estou gravando aqui, em 2024, o ChatGPT 4.0, que é o pago, ainda não é 100%. É muito bom, é mais inteligente que 99% das pessoas que eu conheço, mas ainda assim ele comete alguns erros aí, não é isso? Então aqui a difração, você tentar memorizar o que é difração, se a onda encontra uma abertura ou uma barreira, ela acaba se espalhando. E aí voltando para a pergunta que você deve estar se fazendo aí, porque eu acabei de mostrar para vocês ali como que a onda se espalha, um fenômeno bem interessante aqui, até dá para você medir o fio do cabelo. E aí a pergunta que você faz é: por que eu nunca vi? Mas por que nunca vi? Porque se você não prestou muita atenção, você provavelmente nunca reparou que esse efeito óptico existia, né? Apesar de ele estar o tempo todo, tô falando para vocês, qualquer onda que encontrou uma parede, uma parede não é muito bom, uma porta aberta, já tem a difração. Sempre tem a difração. O tempo todo tem difração, mas então por que eu nunca vi? Porque isso só vai ser relevante, a gente só vai conseguir ver quando o comprimento de onda é da ordem da abertura que a gente está tendo. Já vou explicar melhor. Então, efeito é maior quando o tamanho da abertura é da ordem quer dizer que é mais ou menos o mesmo tamanho, 10 vezes mais, 10 vezes menos. É da ordem de lambda. Vou mostrar o platezinho de novo aqui, vamos tentar entender
por que no dia a dia é um pouco difícil de a gente ver. Primeiro que a onda eletromagnética a gente não vê no dia a dia, né? Já começa por a onda eletromagnética de rádio, de Wi-Fi, a gente já não vê no dia a dia, então já deu uma dificultadinha. Mas, mesmo com a luz, por que a gente nunca vê? Ó? Tô aqui, vou aumentar aqui a frequência para ficar mais fácil o efeito de a gente ver. Então aqui, ó, tem o comprimento de onda, e aí e aqui tem a barreirinha pequenininha, e aí a gente vê que ela se espalha em todas as direções. Na prática, vamos lembrar que a luz branca, né, o espectro visível da luz tem da ordem de 500 nanômetros. E as nossas coisas que a gente trabalha no dia a dia é ordem de milímetro, né, no mínimo um micron, que é a espessura do cabelo é centenas de microns. Então tudo que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia de aberturas, geralmente elas são muito grandes. E o que acontece quando a abertura é muito grande em relação ao comprimento de onda? Olha, ele vai o que você esperaria pensando só na física clássica. Vem a luz, vem o buraco, ela vai meio que em linha reta. Que até você consegue ver os efeitos, mas eles não são tão visíveis quanto eram antes. Parece que ele continua indo em linha reta e os efeitos da difração, eles ficam muito menores. Se eu colocar uma screen aqui, será que... Ó, vou fazer aqui, ó. Se a gente tem uma abertura que é compatível com o comprimento do... Aqui ficou ruim. Aqui, ó. Não ficou muito bom. Esquece aqui. Mas se a gente tem uma abertura que é muito maior que o comprimento de onda, o que a gente vai ver? A gente vai ver como se fosse um feixe atravessando mesmo essa abertura e indo em linha reta, que é o que a gente esperaria aqui na nossa física clássica, né? Vamos pensar assim, na nossa óptica geométrica a gente não consegue ver muito esse efeito. Então é por isso que no dia a dia com a luz é difícil a gente ver a difração, porque as aberturas que a gente tem no dia a dia, elas são muito maiores do que o comprimento de onda da luz, e a gente vai ver isso em contas, vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos entender como isso acontece do ponto de vista da interferência. Então, vamos fazer a difração por uma fenda. Fração por uma fenda. Uma fenda. Que é todos os exemplos que a gente viu até agora, né? Como é que a gente tem que pensar a difração? Vamos supor que eu tenho uma barreirinha aqui. A gente tem que pensar o seguinte. A luz vem em linha reta, geralmente a gente vai fazer, e aí quando ela sofre difração, ela vai para todas as direções. É isso que a gente tem que imaginar que está acontecendo, né? É claro que depende do comprimento de onda e dessa aberturazinha aqui. Mas é assim que a gente imaginar. Se a gente for tentar imaginar em raios, o raio vem em linha reta e ele se espalha em todas as direções aqui, ou em várias direções que a gente tiver. E aí se eu tentar fazer um tratamento aqui mais... vamos pensar, um tratamento mais refinado, o que eu estou tendo aqui? Ó? Esse aqui eu vou chamar de anteparo. Anteparo. Aí a gente vem a onda vem para cá. Essa aqui é a onda. Essa aberturazinha aqui eu vou chamar de azinho. Então essa abertura ela tem comprimento azinho. Aí eu vou colocar uma tela aqui, ó. É bem parecido com os experimentos de dupla fenda da interferência, tá? Só que agora, em vez de ter dupla fenda, tem uma fenda só. E aí, desse lado, a gente vai ter a nossa tela. Aqui vai ser a tela. Essa distância entre a tela e o anteparo, a gente vai chamar de Dzão. D maiúsculo. E aí, vamos analisar... Falta mais um negocinho aqui, ó. Esse aqui, ó, no meio, pegando bem no meio da aberturazinho, esse aqui vai ser o nosso eixo central. Eixo central. Esse aqui vai ser o eixo central. Vamos analisar aqui, ó, um ponto aqui na tela que a gente vai chamar de P. E aí, qual que vai ser a nossa estratégia para a gente analisar onde que vai ter interferência construtiva, onde vai ter interferência destrutiva? Lembra que eu falei que o raio ele se espalha em todas as direções? Mas não é a abertura, não é um ponto só. A abertura ela é finita, né? Ela tem um comprimento azinho, que a gente está colocando aqui. Ela tem um comprimento azinho.
Então, a gente pode imaginar que desse ponto sai em todas as direções, desse ponto também sai em todas as direções, de todos os pontos aqui sai luz em todas as direções. Ah, não entendi. Então, vamos pegar só dois aqui. Vamos pegar um raio que vem daqui e vai até em direção ao P. E aqui do meio, do eixo central, ó, vamos pegar mais um, que também vai em direção ao P. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar entender em quais pontos P's aqui, ó, que vão fazer um ângulo θ. Que cor que eu não usei ainda? Eu usei todas? Preto eu não usei ainda, né? Que vão fazer um ângulo θ aqui, ó, com o eixo central, que eu vou ter interferência construtiva ou interferência destrutiva. Ah, mas você falou que todos os pontos saem em todas as direções. Todos os pontos saem em todas as direções. Mas o que eu vou fazer? Ó, a minha malandragem. Eu vou pegar esse daqui de cima e o do meio. Aí se eu desço um pouquinho, pego o ponto logo em seguida, que é esse daqui, ó, eu pego logo em seguida aqui. Então eu vou pegando de parzinhos em relação ao meio. Então cada vez que eu desço, pego o feixe que sai daqui, eu desço mais um pouquinho. Se pego o feixe que sai daqui, eu desço mais um pouquinho. Então como eu separei em dois, todos os de cima vão se anular com todos os de baixo. E aí essa vai ser a minha estratégia geométrica para eu descobrir onde que são os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Só para notar o que é cada coisa aqui, ó. Esse Azinho é a largura da abertura. Largura da abertura. Não quero me deter muito nessa parte aqui de dedução das equações, que eu acho que tira o brilho desse fenômeno físico, que é um fenômeno que acontece o tempo todo. Tudo que eu quero que você saiba aqui, na verdade, se você não quiser, se você não tivesse uma prova para fazer, tudo que eu gostaria que você soubesse desse capítulo aqui é que quando a luz passa por uma abertura, ela se espalha e esse espalhamento dela, se ela vai se espalhar mais ou espalhar menos, depende dessa relação entre o comprimento de onda e a largura da abertura. É só isso que você tem que levar para sua vida. Tanto que eu acho que o Halley dele perde um pouco a mão e nesse capítulo ele fica tempo demais falando sobre a intensidade dos picos, e aí ele fica umas 2, 3 sessões falando sobre isso, e são contas difíceis, e aí você vai ficar tentando decorar essas contas, e aí você vai perder a magia desse fenômeno físico que acontece o tempo todo, você vai pegar ranço de difração. Então é melhor a gente tentar evitar tantas contas assim. Então, o que é importante até agora? Luz passou, onda eletromagnética, ou onda, na verdade ondas, né? Passaram por uma abertura, sofre difração, só que às vezes você pode não notar, porque a abertura é muito grande. Esse tem que lembrar até agora. Nessa parte de difração por uma fenda, toda a dedução matemática aqui está entre a gente pegar os parzinhos, tentar anular os parzinhos. Do topo com o do meio, aí vai descendo aqui, ó. Sempre o de cima com o de baixo. De cima nulo de baixo, de cima nulo de baixo. Essa é a estratégia. A gente não vai fazer as contas aqui, porque eu acho que é um trabalho desnecessário, que provavelmente, a não ser que você trabalhe com ótica na sua vida, e aí você vai ter aulas específicas sobre isso, você nunca mais vai usar isso em toda a sua vida. Então eu acho meio besteira focar nas contas. Mas enfim. Então qual que é, anotando aqui o que está acontecendo? Diferença de percurso. Eu falei que o feixe de cima com o do meio eles vão se anular. Mas por que eles vão se anular? Porque esse caminho aqui do de cima, o caminho do de cima, ele é menor do que o caminho do de baixo. E aí a gente viu lá no capítulo de interferência que se a gente tem diferença de percurso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma diferença de fase. Diferença de fase. E se a gente tem uma diferença de fase, a gente vai ter interferência construtiva ou destrutiva. Se você não está entendendo nada que eu estou falando aqui, volta no capítulo de interferência. Interferência construtiva barra destrutiva. E aí a nossa aproximação matemática, supondo que o Dzão é muito maior, é a mesma aproximação que a gente fez quando a gente estava falando da dupla fenda, lá do experimento de Young. Então, se a distância entre o anteparo e a tela é muito maior do que a abertura, que é o que geralmente acontece, a nossa aproximação,
a gente vai ter que os raios eles são paralelos. Que raios? Os dois laranjas aqui, né? Mas lembra que são infinitos de cima e de baixo. Raios são paralelos. São paralelos. E aí a gente consegue encontrar a posição dos mínimos, que vai ser dada pela equação A seno de θ igual a M. Vou pegar cores diferentes aqui, né? M vai ser amarelo. M vezes o lambda. Essa é a única equaçãozinha. Na verdade, tem mais uma que a gente vai utilizar nessa aula ainda. Mas são poucas equações. Essa aqui acho que a gente vai utilizar muito pouco. Vai utilizar muito pouco. Na verdade, dá pra gente fazer deduções legais com essa equação. Apesar de eu ter falado para vocês que as contas desse capítulo são meio bobas, né? Não usam. Essa aqui a gente usa. Essa aqui a gente usa. Essa equação aqui, ó, para não confundir com a parte de dupla fenda, aqui é a posição dos mínimos. Se eu não me engano, dupla fenda era a posição dos máximos, né? Esse aqui é a posição dos mínimos. Dos mínimos. O que apareceu aqui, ó? O θ, que é o ângulo com o eixo central, com o eixo central. O que mais que apareceu? Apareceu o lambda, que é o comprimento de onda. Comprimento de onda. E apareceu também o m, né? O m é um número inteiro. E o m, nesse caso, ele não pode ser zero, tá? Ele tem que ser 1, 2, 3 e assim por diante. O m não pode ser zero. E esse aqui é o número do mínimo. Se aparecer, do primeiro mínimo, é que m é 1. Então, esse aqui a gente pode dizer que é o número do mínimo. Número do mínimo. Com essa equaçãozinha, a gente consegue encontrar a posição dos mínimos. E aí, ela descreve esse tipo de imagem aqui, ó. Cadê aqui? Aqui. Eu vou copiar lá pra gente. Pera aí, vou copiar aqui e jogar pra cá, que aqui tá muito pequeno. Então, nesse nosso experimento aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima, ó. Será que dava para deixar meio transparente? Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, porque senão vai atrapalhar todo o negócio. Aqui, ó. No nosso experimento, é isso que a gente está tentando descrever. Ó, vem a luz, sofre a difração, e aí a gente tem os máximos e os mínimos. Aqui, direto no eixo central, a gente tem o máximo. Então, quando m é 1, a gente está encontrando esse mínimo aqui, ó. Esse aqui é o m1. m igual a 1. Esse aqui, ó, é o m igual a 2, e assim por diante. Esse aqui é o m igual a 3. Então, se a gente... Lembra lá do vídeo do fio de cabelo? Depois eu vou explicar a diferença do fio de cabelo, que o fio de cabelo é uma barreira, né? Ele não é uma abertura, mas dá na mesma o padrão de fração. Enfim, se a gente tem uma abertura aqui, é isso que a gente vai ver. Uma abertura, difração por uma fenda, a gente vai ter essa imagem aqui, que é o nosso padrão de difração, e aí a gente tem uma equaçãozinha que diz pra gente a posição desses mínimos aí. Ele diz a posição dos mínimos em relação ao ângulo, né? Então, se a gente pegar um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, θ. θ1, aí tem o θ2, o θ3 e assim por diante. Isso é minha barreira, isso é minha... Oi, caramba! Tá difícil o negócio aqui. Isso se a minha abertura, ela é bidimensional, né? Se ela é uma linha reta. Agora, geralmente vai acontecer que as barreiras são um buraquinho esférico, ou redondo, não esférico, um buraquinho redondo. Se o buraquinho é redondo, a gente vai ver exatamente a mesma imagem, só que em todas as direções, né? O que a gente estava vendo ali no último desenho é como se a gente pegasse um corte aqui, ó. A gente pega um corte, ó. E essa aqui era a nossa imagem de difração, mas tem que pegar um corte no meio, né? Aí, como a maior parte dos buracos eles são esféricos, quando você vai perfurar um buraquinho, aí ele acaba formando esse padrão de difração redondo aqui, né? Não esférico, redondo. Então, são essas duas opções principais que a gente vai ter. Mas é isso que a gente está tentando descrever, esse fenômeno aqui. Aqui é a parte das contas, o fenômeno em si, já expliquei para vocês, e é super útil, super interessante. Mas vamos fazer umas continhas com essa equação que a gente acabou de ver para a gente tentar entender essa relação entre o comprimento de onda e o nosso efeito aí da difração
em si. Então vamos fazer alguns exemplos. Exemplo. Vou imaginar o seguinte aqui, ó. A gente tem a nossa... Nossa, uma formiga aqui, gente. Tinha uma formiga aqui antes que ela sai para lá. E tem aqui a nossa abertura. Lembrando aqui que eu estou chamando ela de azinho, essa abertura. Aí, essa distância Dzão a gente não usa mais, então não vamos se preocupar. E aí eu vou colocar o nosso anteparo aqui. O que eu vou querer saber? Eu vou mandar uma luz para cá. Uma luz aqui nessa direção. Essa luz vai sofrer a difração. E aí, o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado só em encontrar os primeiros mínimos, né? Vamos lembrar que aqui é o meu eixo central. E geralmente a gente está se preocupando só com os primeiros mínimos. Por quê? Porque é quanto a minha luz ela abriu aqui. Ó. Esse fenômeno de difração é uma maneira de a gente ter o espalhamento da luz. E o que interessa para a gente aqui, ó, nesse caso, é entender o quanto ela abriu. Porque o que a gente esperaria ver se não tivesse difração, né? Se não tem difração, isso aqui seria horizontal, uma linha reta, né? Então, vamos supor que aqui a abertura tem, sei lá, 1 centímetro. Desse lado, a gente espera que tenha um feixe de 1 centímetro também, né? Isso aqui também deveria ser 1 centímetro, não é isso? Mas com a difração, a gente vai ver que esse comprimento ele vai aumentar. Então, se aqui, sei lá, é 1 milímetro, aqui pode ser que vire 10 milímetros. E aí, de novo, a gente está vendo só esse primeiro aqui, ó. Só esse picão aqui, ó, esse pico, esse primeiro máximo aqui, ó, que está no eixo central. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que os valores da intensidade desses outros mínimos, geralmente eles são pequenos. Então, a gente pode imaginar que a luz, ela vem e aí ela abre num cone, né? Ela vem aqui, passa por essa abertura e ela vira um cone, que é o quanto ela espalhou. Se ela for em linha reta, a gente não vai ver o fenômeno de difração. Tá bem confuso aqui, vamos tentar fazer umas continhas para melhorar. Então, vamos pensar o seguinte aqui, no exemplo 1. Vamos pensar que essa abertura é igual a 1 milímetro. Tá? Então, eu peguei uma abertura de 1 milímetro, fiz um buraquinho de 1 milímetro. Mirei nessa abertura de 1 milímetro uma luz com comprimento de onda de 500 nanômetros, só para a conta ficar mais fácil de fazer. 500 nanômetros, que cor que é? É a cor ciano, que é essa cor aqui, ó, é o azul piscina. Aí tem aquela dúvida, né? É azul ou é verde? Na verdade é azul-verde. Ciano é azul e verde ao mesmo tempo. 500 nanômetros é essa cor aqui que a gente chama de ciano. Curiosidadezinha aí para vocês. E aí, vamos supor que essa distância... Vamos pensar aqui, qual é a distância que eu tô? 5 metros. Tentar pensar aqui no mundo real. Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é 5 metros. A gente vai utilizar esse dado, mas não usando a equação. E essa distância é 5 metros. E aí eu quero saber esse... Vamos chamar de quê? Vamos chamar de Y. Pode ser Y? Vamos chamar de Y, isso aqui, H. Vamos chamar de H. Então, A, ele vira um H. O feixe abre por conta da difração. Então, vamos fazer uma conta, supondo que a minha abertura é de 1 milímetro, a distância entre a minha abertura e o anteparo são 5 metros, e eu estou utilizando uma luz azul, um laser ciano, aí para a gente descobrir essa distância. Que é a equaçãozinha que eu vou utilizar? Aqui eu estou preocupado com m igual a 1, né? Esse aqui é m igual a 1. M igual a 1, que é o primeiro mínimo. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lembrar. A seno de θ vai ser igual a m vezes o lambda. Oh, tinha um laranja aqui, por que eu não usei o laranja? Vai ser igual a m vezes o lambda. O que eu não sei dessa equação aqui? O azinho eu sei, né? O θ eu não sei, o m eu sei e o lambda eu sei. Então, eu quero descobrir o seno de θ. O seno de θ vai ser igual a m, que é 1, vezes o lambda, que é 500 nanômetros. Então, 500 vezes 10 é menos 9 metros, dividido... Cuidado com as unidades aqui, tá? Porque um está em milímetro, outro está em nanômetros. O Azinho, ele é 1 milímetro, que é 1 vezes 10 é menos 3. E aí, se eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar 500 vezes 10 na menos 6, mas eu não quero o seno de θ, eu quero o valor de θ. Então, θ vai ser igual ao arco seno
de 500 vezes 10 na menos 6. E aqui, se você não quiser fazer conta, você pode usar um truquezinho trigonométrico aqui. Mas aí você tem que saber o que você está fazendo, porque qual que é a ideia aqui? Ó? Segundo a trigonometria, se θ é muito pequeno, próximo a zero, o que eu tenho? Eu tenho que o seno de θ vai ser aproximadamente igual a θ. Só que cuidado que essa resposta aqui ela vai te dar em radianos, tá? Porque se você utiliza essa aproximação e aí você... Ah, não, deu o valor 30. Aí você, 30 graus. Não é 30 radianos, né? Não pode dar tão grande também, porque tem que ser um valor pequeno. Por exemplo, vou fazer aqui para vocês. Θ é igual ao arco-seno de 500 vezes 10 na menos 6. Ou seja, θ é aproximadamente igual a 500 vezes 10 na menos 6 radianos. É isso. E aí você não precisa utilizar o arco-seno se você não quiser. Por que eu posso utilizar? Porque o θ é muito pequeno, tá? Acho que abaixo, sei lá, de 2, 3 graus já rola já. Mas esse aqui é muito menor, né? Esse aqui é 5 vezes 10 na menos 4. Então com certeza rola. Aí você precisa converter de radiano para graus, né? Como é que você faz isso? De rad para graus. O que você faz? Você multiplica, mais ou menos, tá? Multiplica por 57,3, é isso? Deixa eu conferir aqui, 57,3, acho que é. Depois, é isso? Não sei quanto que é. Acho que é isso. Vamos olhar aqui. 57,2958. Então, aproximadamente 57,3. É isso mesmo. E aí você faz essa conta, você encontra que o seu θ vai ser aproximadamente igual a 0,03 graus. O que isso quer dizer aqui no nosso experimentozinho? Aqui, ó, nosso experimentozinho. Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, esse θ aqui, vai ser 0,03 graus. E aí você consegue perceber que a abertura já não é muita mesmo, né? Mas vamos terminar a conta. Qual vai ser o valor de H? O que eu vou usar? Eu vou utilizar o famoso trigonometria. Vamos pegar só o triângulo aqui de cima, tá? O triângulo aqui de cima. Esse triângulo aqui de cima, o que ele vai ter pra gente? Ó, vou desenhar aqui para nós. Ele vai ser assim, ó. Esse vai ser o nosso triângulo. Esse lado aqui de cima ele vai ser H sobre 2, né? Porque o H é tudo isso daqui, é os dois lados. O mínimo para cima e o mínimo para baixo. O eixo central é esse daqui. Ah, e essa aberturazinha, não se preocupa muito com ela não, é só uma aproximação. Então aqui é θ. E esse comprimento aqui é o Dzão, que é 5 metros. E aí, ó, se eu tenho esse aqui é o ângulo θ, esse aqui é o cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo, esse aqui é o cateto adjacente, que está adjacente ao ângulo. E aí eu lembro que a tangente de θ é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem eu quero descobrir é o cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ser igual ao cateto adjacente vezes a tangente de θ. Ou seja, nesse nosso caso aqui, o H sobre 2 vai ser igual ao cateto adjacente, que é 5, vezes a tangente de 0,03 graus. Aqui, de novo, eu posso usar o meu truquezinho dos ângulos pequenos. Por quê? Porque eu fiz se o ângulo θ é bem próximo a zero, o seno de θ é igual a θ. Mas o tangente de θ também é próximo a θ. Só que, de novo, tem que ser em radianos. Então, eu vou ter que encontrar esse valor em radianos que eu já tinha encontrado, né? Que é 500 vezes 10 a menos 6 ou 5 vezes 10 a menos 4 radianos, né? Então, se eu trocar isso aqui vai ser... Vou fazer de novo aqui. Isso aqui eu estou dizendo para vocês que H sobre 2 é igual a 5 vezes a tangente de 5 vezes 10 na menos 4. E a tangente de 5 vezes 10 na menos 4 é aproximadamente 5 vezes 10 na menos 4. Lembra que isso aqui tem que estar em radianos. Se tiver em graus, não vale. Então, H sobre 2 vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 10 na menos 4. Aí você nem precisa de calculadora. Olha que fácil. Podia colocar um desse na prova, né, gente? Aí eu não deixo usar a calculadora, vamos ver quem pegou. Aí vai ser H sobre 2, vai ser igual a 25 vezes 10 na menos 4.
Ou seja, o meu H ele vai ser igual a 50 vezes 10 na menos 4 metros, que é a mesma coisa que 5 milímetros, é isso? 5 milímetros, se eu não errei nenhuma conta, confere aí pra gente. Então o H aqui, ó, é 5 milímetros. Então uma abertura de 1 milímetro, mesmo aqui eu pegar uma abertura grande, vai virar 5 milímetros lá na parede. A gente ainda assim não percebe muito, porque 1 milímetro, 5 milímetros é difícil de você perceber. Mas vamos supor que a abertura é menor aí, ó. Agora sim, vamos pegar uma abertura de A, mesmo esquema, tá? Agora 0,1 milímetro. 0,1 milímetro, que se a gente tentar comparar, vai ser 10 a menos 4. Vamos pensar, vai ser quantos nanômetros? Isso aqui é igual a 1 vezes 10 a menos 4. Então, opa, vai ser 1, 10, 2, 3, 4, 5 nanômetros, é isso? 10 a menos 9, 8, esse aqui tem que ser 10 a menos 3. Então vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, é isso mesmo. Então são 100 mil nanômetros, lembrando que o nosso comprimento de onda lambda era 500 nanômetros, é só para a gente comparar, igual a 500 nanômetros. A gente pode fazer a nossa conta de novo, mas o que vai mudar nela? Vai mudar só o Azinho, e o Azinho entra aqui nessa conta. Então a nossa conta vai ser seno de 1 vezes 500 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Então vou lá copiar ali, ó. Seno de θ vai ser igual a 1 vezes 500 vezes 10 a menos 9. Estou copiando isso aqui, ó. Dividido, o que muda agora é o nosso novo Azinho. E o Azinho vai ser 0,1 vezes 10 na menos 3. E aí a gente encontra que o nosso θ é aproximadamente... Tudo que a gente fez aqui foi multiplicar por 10 o valor, né? Porque a gente dividiu por 10 embaixo. Então é a mesma coisa que multiplicar por 10 em cima. Então o nosso θ vai ser 5 vezes 10 na menos 3 radianos. Ou seja, o nosso θ vai ser de aproximadamente, vai ser de 0,3 graus. Esse vai ser o nosso θ aproximadamente. Aí a gente pode tentar achar o H. Tudo que vai mudar aqui, ó, vai ser o tangente de θ, então vai ser a mesma conta, H sobre 2 vai ser igual a 5 vezes a tangente, já vamos colocar aqui em radianos, de 5 vezes 10 na menos 3, ou seja, o H sobre 2 vai ser igual a 5 vezes 5, opa, coloquei dois pontinhos aqui, 5 vezes 5 vezes 10 na menos 3, isso aqui vai dar 25 vezes 10 na menos 3, ou seja, o nosso H vai ser igual a 50 vezes 10 na menos 3 metros, que dá para a gente 5 centímetros. É isso, né? Então agora, de 0,1 milímetros, o meu feixe virou 5 centímetros. Você está vendo que conforme eu vou reduzindo o tamanho da abertura, o meu feixe ele vai espalhando cada vez mais? É essa a difração. Então, quanto menorzinho aqui, mais próximo do θ, aí eu vou ter um feixe cada vez maior, né? Assim que você tem que imaginar. Então, e os outros mínimos, né? Por que a gente não fala os outros mínimos? Se a gente pegar uma imagem aqui que mostra a intensidade relativa do primeiro mínimo para os outros, na maior parte dos casos, os outros mínimos vão ser... Os outros máximos, desculpa. Os outros máximos eles vão ser muito pequenos. Então, a gente pode... Depende da sua aplicação, de novo, depende da sua aplicação. Mas na maior parte dos casos, a gente considerar só o pico central. E a gente está vendo a largura desse pico central. Quando a gente encontra os mínimos, o que a gente está fazendo é encontrar a largura do pico central. Ou seja, quanto que espalhou esse meu feixe. A gente pode imaginar que ele vai em linha reta e depois ele... E aí é isso que a gente está calculando aqui. E se a nossa abertura for de... Agora só vou só colocar o resultado. E se a fosse 0,01 milímetros, dividir por 10 de novo, ou seja, vai ser 10 mil nanômetros. Nesse caso, o θ ele vai ser igual a 2,9 graus.
Ó, já aumentou aqui. E se o A dividir por 10 de novo for igual a 0,001 milímetros? Que agora isso daqui vai ser 1000 nanômetros. Isso aqui é igual a 1000 nanômetros, que é 2 vezes o comprimento de onda. Nesse caso, o meu θ ele vai ser igual a 30 graus. É isso? 30 graus? É isso daí. E se o meu A for igual a lambda, que for igual a 500 nanômetros? Aí, nesse caso, eu já vou ter uma abertura de 90 graus. Mas o que quer dizer esse θ aqui, ele ser igual, faltou θ, ser igual a 90 graus? Então, quando a gente tem a nossa aberturinha, que ela é igual ao comprimento de onda, então A igual a lambda, que é essa abertura, eu tenho que o ângulo θ é 90 graus. Então, vamos pegar aqui, ó. 90 graus. O que é 90 graus? 90 graus é aqui, ó, né? E aqui, ó, paralelo é esse meu anteparo aqui, ó. Isso aqui é 90 graus. Então, quando eu tenho que o meu comprimento de onda é igual à abertura, a espessura, ao comprimento da minha abertura, eu tenho que a luz ela se espalha para todas as direções. Eu não consigo ver os mínimos. E se eu reduzir ainda mais a minha abertura, onde é que estão os mínimos? Aí a equação já não vale mais, né? Não tem solução. Ou seja, eu não vou conseguir ver os mínimos. Então, se eu vou reduzindo aí a minha abertura, a figura de difração que vai ser mais evidente, o efeito da difração ele vai ser mais evidente quando a abertura tem exatamente o lambda, que aí esse pico central ele vai se espalhar em todas as direções. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, aquele do fio do cabelo, só para mostrar para vocês a aplicaçãozinha. Eu prometi para vocês que ia mostrar a ideia do fio de cabelo. A gente só precisa de um conceito a mais, mas vamos escrever aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse que você pode fazer na sua casa, né? Como eu mostrei lá no videozinho, você vai usar aí uns 10 reais para você conseguir fazer isso na sua casa. Se estiver na Europa, tem gente que assiste aqui que é de Portugal, né? 10 reais é 2 euros aproximadamente. Vai gastar uns 2 euros. Na verdade, não sei os preços de Portugal, posso estar falando besteira. Mas enfim, vamos supor que você pegou um laser vermelho. Aí na embalagem do laser vermelho está escrito comprimento de onda. E o que eu tenho aqui em casa é 650 nanômetros. Esse é o laser que eu estou utilizando. Vamos pegar uma distância. Deixa eu pensar aqui, ó. Vamos desenhar o experimento aqui, ó. Vamos supor que você pegou o seu laser. Você pegou o seu laser. Aí você tem um fio de cabelo aqui, ó. Eu tô olhando o fio de cabelo de cima, então ele parece só um ponto, né? Ele tá saindo aqui, ó, da tela. Esse é o fio de cabelo. Então, vem aqui a luz. Aí eu coloco uma parede aqui, ó, que é o meu anteparo. Aí você se afasta uma distância que você quiser. Vamos supor que a distância entre o fio de cabelo e o anteparo, nesse nosso caso, é igual a 2 metros, tá? E aí, o que você tem que medir é a distância entre o máximo central e o meu primeiro mínimo, né? Ou qualquer mínimo que você quiser. Mas nesse caso, eu não tenho abertura, eu tenho uma barreira. E aqui a gente vai utilizar, só vou citar para vocês, que é o seguinte, é o princípio de Babinet. Ou Babinet, né? Você fala francês. Princípio de Babinet. Dá para mostrar matematicamente que a figura de fração, a imagem de fração, vamos lembrar que eu vou pegar um aqui para vocês. A figura de difração, que seria essa daqui, ela vai ser exatamente a mesma se você tem uma abertura ou se você tem uma barreira. O que eu quero dizer com isso? Essa figura de difração vai aparecer se a gente tem uma abertura ou se em vez da abertura a gente coloca uma barreira. Aqui é a barreira e aqui não tem nada. Entenderam? Se você pegar o complementar, a figura de difração vai ser a mesma. A figura de difração vai ser a mesma se a gente tem um buraco ou se a gente tem uma barreira e tudo aqui é buraco. Tudo aqui é buraco. Então, por isso que vale para o fio de cabelo. O fio de cabelo é essa a segunda opção. Mas isso aqui a gente não vai estudar, é só uma curiosidade para a gente conseguir fazer esse experimento. Se chama princípio de Babinet, que ele vai dizer que as figuras de difração são iguais. Figuras de difração são iguais. São iguais.
Então, todas as equações que a gente viu, elas valem tanto para uma abertura quanto para uma barreira. Aí você vai lá no seu anteparo e você mede, tem aqui as figuras de fração, vamos supor que está aqui os máximos, né? Está aqui os máximos, e aí você mede a distância entre um máximo e um zero, e o zero não, um mínimo. Aí vamos supor que você mediu isso aqui, ó, e deu... O que eu coloquei aqui? Na verdade, isso aqui deu 1,2 centímetros, a distância entre o máximo e o mínimo. Se você quiser, você pode medir a distância entre os dois mínimos, e aí vai ser 2,4 centímetros, né? Então, são esses os dados do nosso experimento. De novo, o que você fez? Você pegou um laser, mirou no seu fio de cabelo e aí você tirou uma foto ali do seu padrão de difração. Lembrando que o padrão de difração para uma barreira é o mesmo que para uma abertura, se chama princípio de Babinet. O Babinet, isso daí. E aí, vamos fazer as nossas contas que eu quero descobrir a espessura do fio de cabelo. Vamos lembrar da nossa equação aqui. É A vezes o seno de θ vai ser igual a M vezes o lambda, não é isso? O que eu tenho aqui? Ó? O valor do A é o que eu quero descobrir, não é isso? O θ eu vou descobrir a partir dessas relações trigonométricas que eu tenho aqui. O lambda eu tenho que ele é 650 nanômetros e o M eu escolhi o primeiro mínimo. Você poderia ter escolhido qual você quisesse, mas eu escolhi o primeiro, então M vai ser igual a 1. Ou seja, o A vai ser igual a M, a 1, vezes o lambda, vezes o lambda, que é 650 nanômetros, 650 vezes 10 na menos 9 metros, dividido pelo seno de θ. Então, se eu descobrir o seno de θ, eu consigo descobrir qual que é a espessura do cabelo. É isso que eu quero, a abertura, que é a espessura do cabelo nesse caso aí. Essa é a minha ideia. Como é que eu vou descobrir esse valor de θ? Vamos fazer o nosso triângulo retângulo aqui. Ó. Desse lado é D. Desse lado aqui, eu não chamei de nada. Vamos chamar de H sobre 2. Vamos chamar de L, sei lá. Esse lado é L. E esse aqui é a hipotenusa, né? Tá aqui a hipotenusa, que pode ser chamado o que você quiser, hipotenusa. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar a minha aproximaçãozinha matemática da trigonometria. Vamos pensar aqui, ó. Se para ângulos baixos, se θ é aproximadamente igual a zero, eu vou ter que seno de θ é igual a θ e tangente de θ é igual a θ, o que eu posso concluir? Que seno de θ vai ser aproximadamente igual a tangente de θ, que é aproximadamente igual a θ. Não é isso? A tangente de θ, então seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ. Então eu posso substituir aqui por 650 vezes 10 a menos 9 dividido pela tangente de θ. Porque para ângulos pequenos, o seno de θ é igual a θ, a tangente de θ é igual a θ, então esses dois lados são iguais, ou seja, esses dois lados também têm que ser iguais, ou seja, seno de θ tem que ser igual a tangente de θ. E aí facilitou a minha conta, porque tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrando que esse aqui é o θ, né? Então isso aqui vai dar 650 vezes 10 na menos 9, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, L sobre D. L dividido pelo D. E aí naquele vídeo que eu mostrei para vocês, que eu fiz lá pro TikTok, eu já simplifiquei, coloquei a distância em 1 metro e tal, não mostrei os detalhes, porque era para o público geral, mas vocês aqui já conseguem ver a conta inteira. Ó, daqui tô indo para cá, ó, tá? Ficou meio desorganizado. Então ficou 650 vezes 10 na menos 9, dividido por L, que é 1,2 vezes 10 na menos 2, porque é em centímetros, dividido por 2, né? Que a distância é 2 metros. Então, isso aqui deu pra gente
650 vezes 10 na menos 9, dividido por 0,6 vezes 10 na menos 2. E isso daqui vai ser... para gente, vamos pensar quanto que vai ser para gente. Vai ser 650 dividido por 0,6 vezes 10 na menos 7, que é igual a 0,108 milímetros. Então essa é a espessura do fio de cabelo que eu medi aqui nesse exercício aqui que a gente fez, exercício pictórico, né? Deu aproximadamente 0,1 milímetro a espessura do fio de cabelo. Você consegue fazer essa conta bonitinho na sua casa. De curiosidade, você vai precisar de um laser mesmo, talvez a ajuda de uma pessoa para você tirar a foto da figura de difração. Vamos fazer 2 exercícios aqui. Eu vou copiar aqui 2 exercícios desse capítulo 36 para fixar o conteúdo. Esses exercícios aqui eles já estão gravados, vou colocar aqui no final. E aí a gente vai ter que separar, não deu certo, a gente vai ter que separar essa aula em 2 partes. Não é isso? Então até a parte 2 e até mais. Número 4. Nas transmissões de TV aberta, os sinais são irradiados das torres de transmissão para os receptores domésticos. Mesmo que entre a antena transmissora e a antena receptora exista algum obstáculo, como um morro ou um edifício, o sinal pode ser captado, contanto que a difração causada pelo obstáculo produza um sinal de intensidade suficiente na região de sombra. Os sinais da televisão analógica têm um comprimento de onda de cerca de 50 centímetros e os sinais da televisão digital têm um comprimento de onda da ordem de 10 milímetros. Letra A. Essa redução do comprimento de onda aumenta ou diminui a difração dos sinais para as regiões de sombra produzidas pelos obstáculos. Suponha que um sinal passe por um vão de 5 metros entre edifícios vizinhos. Qual é o espalhamento angular do máximo central de difração para o comprimento de onda de 50 centímetros e 10 milímetros? Então vamos imaginar esse aqui dos prédios um do lado do outro, que fica mais fácil de entender. Então vamos imaginar que a gente tem 2 prédios aqui, ó, um do lado do outro. Tem um prédio aqui e tem um prédio aqui. Estou olhando o prédio de cima, tá? Estou olhando de cima como se eu olhasse de um helicóptero. Então vem aqui, ó, o meu sinal de TV. Aí ele passa por esse vão e ele sofre difração, não é isso? E aí, o que a gente tem? Tem que essa onda, ela vai indo aqui espalhando dessa maneira, né? Aqui onde eu terminei de desenhar ela, vamos supor que seja o primeiro mínimo, que é o que a gente está interessado. Então você consegue ver que até de certo modo, ó, essa onda ela vai indo para a região sombreada, mas ela depende desse ângulo aqui que a gente tem, né? E aí a gente quer comparar o que aconteceria com esse ângulo se eu tivesse um comprimento de onda maior ou um comprimento de onda menor. E aí vamos lembrar que a seno de θ é igual a m lambda. Então se eu reduzo o lambda, o que vai mudar aqui? O mínimo de difração é 1, é 2, é 3, não muda, né? O m pode ser o que você quiser, mas não muda nada. O A é a distância dos prédios, então se eu mudo meu sinal de TV, eu não mudo a distância dos meus prédios, né? Os prédios estão lá. Então a única coisa que eu posso mudar é o θ, e nesse caso o θ diminui, para que, né, se esse lado diminuir, esse lado tem que diminuir também. Na prática, o que acontece? Chega aqui uma onda menorzinha, azul, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, ó, ele vai diminuir. Deixa eu tentar desenhar aqui só para entender. Ó. Ele vai dar uma afinada aqui, ó. Ainda é na diagonal aqui, né? Mas ele vai dar uma afinada. Então a resposta da letra A, da primeira pergunta para ele, é que essa redução do comprimento de onda diminui a difração dos sinais para as regiões de sombra produzidos pelos obstáculos, ó, porque agora a minha região de sombra ficou bem menor, né? Eu não pego toda essa região para cá, ó, que eu perdi. Perdi porque eu reduzi o comprimento de onda. Aí ele fala o seguinte aqui. Qual é o espalhamento angular do máximo central de difração até os primeiros mínimos para um comprimento de onda de 50 centímetros e 10 centímetros? Vou só desenhar do jeito que a gente está acostumado, só para você entender. Então aqui, né, tá o buraco, e aí vamos supor que a onda vem e vem aqui. E aí os mínimos estão acompanhando essa linha aqui, ó. E o que a gente aprende, né, aquele A seno θ, o θ é esse aqui, ó, né? Isso aqui é o que é o θ.
Então, se eu calcular o θ, eu sei esse ângulo, mas é claro que a resposta que ele quer é 2 vezes o θ, né? Porque tem esse lado e esse lado também. Então, o que eu preciso encontrar é 2 vezes o valor de θ para 50 centímetros e para 10 milímetros. Então, é isso. Vamos supor que essa aqui foi a letra A, mas aqui está dizendo A e B, não sei, pode ser... Vamos trocar aqui para B e C, para ficar mais fácil. Então, agora, na letra B, eu lembro que eu quero o seno de θ para multiplicar por 2 depois. Então, eu tenho que A, seno de θ é igual a M vezes o lambda, ou seja, o seno de θ é igual o M é 1, né, que eu quero o primeiro mínimo, lambda sobre A, ou seja, θ é igual a arco seno de lambda sobre A. E aí, na letra A, esse θ aqui, quanto que dá? Eu quero 2 vezes o θ, né? Ou seja, 2 vezes o θ vai ser igual a 2 vezes o arco seno de lambda. Para a letra A vai ser 50 centímetros. Vou transformar para metros, né? 50 vezes 10 na menos 2 dividido por 5 metros, né? Que a distância entre os prédios é 5 metros. E isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 11 graus. Então, a resposta da letra A é 11 graus. Letra B, desculpa. Na letra C, eu vou utilizar a mesma equação. Vai ser 2 vezes o arco seno de 10 milímetros. 10 vezes 10 é menos 3, dividido por 5. E isso aqui vai me dar aproximadamente 0,01 metros. Não, né? Opa, estou colocando errado aqui. Vai ser aproximadamente igual a 0,23 graus. Então, essa aqui é a nossa análise para a letra A, letra B e letra C. Número 8. Ondas sonoras com uma frequência de 3.000 Hz e uma velocidade de 343 metros por segundo passam pela abertura retangular de uma caixa de som e se espalham por um grande auditório de comprimento D igual a 100 metros. A abertura, que tem uma largura horizontal de 30 centímetros, está voltada para uma parede que fica a 100 metros de distância. Ao longo dessa parede, a que distância do eixo central está o primeiro mínimo de difração, posição na qual um espectador terá dificuldades para ouvir o som e ignore as reflexões. Então, a gente quer descobrir aqui, ó, vamos supor que o primeiro mínimo é aqui, qual é esse Y aqui. A gente tem que tomar cuidado, que nesse exercício aqui, diferente de alguns que a gente fez antes, o θ ele não é pequeno. Então, a gente não pode usar aquela aproximação que seno de θ igual a θ ou tangente de θ igual a θ. Então, é um pouquinho diferente. Vamos escrever a equaçãozinha que a gente sempre tem, só para deixar ela na manga aqui. Então, A seno de θ igual a M vezes o lambda. A gente já sabe o valor de A. Então, A vai ser 30 vezes 10 na menos 2 metros. A gente não sabe o valor de θ. A gente sabe o M, que é o primeiro mínimo que a gente está procurando, né? O primeiro mínimo, e a gente sabe lambda, mais ou menos. Sabe lambda, mais ou menos. A gente sabe que V igual a lambda F, ou seja, lambda igual a V sobre F. A gente tem a frequência e tem a velocidade do som. Então, a gente sabe lambda, é só fazer a continha ali, se você quiser. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O θ eu não tenho, e eu quero descobrir o Y. Eu vou relacionar o Y com o seno de θ para tentar eliminar. Então, tentando utilizar a trigonometria, vamos lembrar que seno de θ é igual a cateto oposto por hipotenusa. A hipotenusa, vamos chamar de H, pode ser aqui, Hzão. Então, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser o Y, que é o que a gente quer descobrir, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, a gente utiliza o bom e velho Pitágoras. Então, o H vai ser a raiz quadrada de D ao quadrado mais Y ao quadrado, né? Só utilizei Pitágoras aqui pra gente. E eu sei que tudo isso daqui, ó, vai ser igual passando o A dividindo, né? Vamos passar aqui o A dividindo só para deixar mais claro. Seno de θ vai ser igual a M lambda sobre A. Então, eu sei que isso aqui que está circulado em vermelho é igual a isso aqui que está circulado em vermelho. Eu posso igualar os dois. Então, Y sobre a raiz quadrada de D ao quadrado mais Y ao quadrado vai ser igual a M lambda sobre A. O que eu tenho que fazer agora é isolar o Y, né? Essa é a minha ideia agora. O que eu vou fazer? Vamos cortar esse M logo, só para não ficar carregando ele, porque o M é igual a 1, né? Então, já vamos mandar ele embora logo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou levar os dois lados ao quadrado. Então, isso vai ficar Y ao quadrado
dividido por d ao quadrado mais y ao quadrado igual a lambda ao quadrado dividido por a ao quadrado. Vou pegar esse termo de baixo e vai passar multiplicando, então vai ficar y ao quadrado igual a lambda ao quadrado sobre a ao quadrado d ao quadrado mais lambda ao quadrado sobre a ao quadrado vezes y... Opa! Que é lambda, né? Lambda, o y é só rodar, me confunde tudo. Lambda ao quadrado vezes o y ao quadrado. Eu vou jogar esse termo para lá porque eu quero isolar o y. Então vai ficar y ao quadrado menos y ao quadrado que multiplica lambda ao quadrado sobre a ao quadrado igual a lambda ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes d ao quadrado. Vou colocar em evidência. Então y ao quadrado 1 menos lambda ao quadrado dividido por a ao quadrado vai ser igual a lambda ao quadrado sobre a ao quadrado d ao quadrado. Vou passar esse termo dividindo. Eu vou encontrar que y ao quadrado vai ser igual a lambda ao quadrado d ao quadrado sobre a ao quadrado que multiplica 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado sobre a ao quadrado. Agora é só eu passar a raiz quadrada, então o y ele vai ser igual a raiz quadrada de tudo aquilo ali, que vai ser lambda ao quadrado vezes d ao quadrado dividido por a ao quadrado, que multiplica 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado sobre a ao quadrado. Dá para você simplificar aqui? Deve dar, né? Mas não vamos simplificar, não tem necessidade. Lembrando que lambda é v sobre f. Então, substitui lá onde tem lambda por v sobre f. Se você fizer toda essa conta aqui para a gente, substituindo os valores, o que vocês querem que eu substitua? Geralmente querem, né? Mas eu não quero substituir, não. Substitui aqui os valores aqui, o lambda quanto que é o lambda? Tem que fazer a conta aqui, é v sobre f. E o dzinho, dzinho é 100. O a é 30 centímetros. E assim por diante. Se você fizer essa conta, você vai encontrar aproximadamente 41,2 metros, que já é a resposta desse exercício número 8.